seu senhor, com letra minúscula. Ele agradava tanto ao rei da Síria como a Deus, porque ele era um homem correto. Ele era um homem que fazia tudo direcionado. Toda a direção que o rei dava para ele, ele otorgava, ele levava e fazia tudo nos conformes, tudo direitinho. Tudo direitinho ele fazia, tudo perfeito, porque ele gostava de ser organizado. Quando ele ia para a batalha, ele enfrentava todos os exércitos e a vitória certamente era concluída. A vitória era concluída, porque em todas as guerras que ele entrava, o único desejo, o único propósito dele, ele tinha isso no coração, era vencer. Era vencer ou vencer, não havia derrota para esse homem. Ele não era um homem ambicioso, ele era um homem correto, fazia tudo de igual para igual, tratava todos da mesma maneira. Mas a Bíblia também diz que ele era um homem, ele não era qualquer um, porque ele tinha moral no reino, ele tinha moral com o rei. Tudo que o rei pedia ele fazia, mas tudo que ele pedia para o rei também o rei fazia. Ele tinha total intimidade com o rei da Síria. Quem eram os sírios? Os sírios, a Síria era inimiga de Israel na época. Eles não gostavam dos judeus, eles não gostavam do povo judeu. Se passasse um judeu perto de um sírio, com certeza ele ia esmagar, ele ia passar por cima, porque ele detestava os judeus, ele detestava o povo de Israel. Esse exército da Síria é um exército furioso, é um exército que não perdia uma batalha. E nesse exército o comandante dos soldados era Naamã, justamente Naamã, esse homem de guerra, esse homem valente. Esse homem, ele era um homem que ia para a guerra, mas chegava em casa, ele tinha um problema sério. As pessoas viam Naamã de fora para dentro, não de dentro para fora. Ele era um homem capaz de chegar em casa depois de uma guerra, chegava cansado, tirava o seu uniforme de guerra, mas ele não conseguia dormir, ele não conseguia ter paz. Por quê? Porque esse homem tinha um problema na alma, chamado lepra. Deixa eu te dizer algo, a lepra não era só algo físico, era algo de alma, era algo que estava situado na alma, não era apenas no físico, porque a lepra era contaminosa. Naquela época eles tratavam a lepra com desprezo, com desdém. Todo mundo que tinha lepra era humilhado, todo mundo que tinha lepra era separado. Eles colocavam o leproso num lugar separado. Por quê? Com medo de ser contagiado. Mas Naamã, ele tinha uma lepra. Naamã não conseguia esconder a lepra da sua família. Naamã não conseguia esconder a lepra de Deus. A maior lepra nos dias de hoje, querido, não é a lepra física, é a lepra da alma. Talvez você chegue em casa do seu trabalho cansado, talvez você chegue em casa de um dia sufocante, talvez você chegue cansado, mas você não está tendo paz para dormir. Por quê? Porque você está leproso de alma. Você tem rancor, guarda rancor no coração. A sua alma está aflita, você não consegue perdoar. Essa é a pior lepra que existe. Não é a lepra física. Nós temos que ter paz, querido. Nós temos que ter alívio. Nós temos que ter descanso em nossa alma, porque a nossa alma clama. Todos os dias a nossa alma clama. Nós temos que ter paz, querido. Paz com os outros, paz para agradar as pessoas, para viver bem, para falar palavras de bênção, não palavras de maldição. Esse é o nosso propósito. Mas Naamã, querido, ele chegava da guerra e ele não conseguia tirar o uniforme, ele não conseguia ter paz, porque aquilo ali afligia ele. Ele tinha uma doença física, sim, mas a pior doença que ele tinha era a doença da alma. Talvez ele não conseguia perdoar alguém, talvez ele não conseguia andar pelas ruas livremente. Por quê? Porque a lepra da alma estava adoecendo Naamã por dentro. E muitas pessoas nos dias de hoje, queridos, estão com essa lepra, e não conseguem se curar. E não conseguem por quê? Porque pensam que estão sozinhos. Mas naqueles dias, querido, Deus tinha um propósito na vida daquele homem, como Deus tem um propósito na vida de todos, mas em especial na vida de Naamã, porque ele já não conseguia mais ter paz. E o propósito de Deus é ter paz, é trazer paz para a humanidade. Aquele homem não conseguia dormir, não conseguia, colocava a cabeça no travesseiro, o mundo dele acabava, não tinha chão, não tinha paz. Mas um belo dia Deus mandou uma serva, uma criada na casa dele, para falar de uma pessoa que poderia ajudar ele. Quem dera fosse o meu Senhor até Eliseu, porque Eliseu poderia curar Naamã. A esposa de Naamã ouviu isso e chamou aquela serva no particular. E a esposa de Naamã convenceu Naamã a ir até Eliseu
o profeta de Deus, o homem de Deus, o homem que tinha uma palavra para curar daquela lepra. Passaram-se dias. Naamã não concordou muito, por quê? Porque nessa hora, irmãos, quando a gente está doente, a primeira coisa que entra no coração é o orgulho. O orgulho de procurar ajuda. O orgulho de procurar ajuda é terrível, querido. Talvez você está em casa leproso de coração, leproso de alma, não consegue perdoar, não consegue conversar com alguém da sua própria família, mas Deus essa noite quer liberar perdão para a sua vida, quer liberar paz, quer tirar a lepra do teu coração e te limpar por dentro e por fora. Porque essa lepra tem que sair, querido. Essa lepra tem que sair. Ei, aleluia. Ele ouviu a voz da esposa. Um belo dia ele chegou, então vamos a Israel. Mas peraí, a Síria não era inimigo do povo de Israel? Nessa hora, a porta do orgulho se fechou e abriu a porta da humildade no coração daquele homem. Ele resolveu procurar ajuda com um dos maiores inimigos da Síria. Ele resolveu buscar ajuda em Israel. Lá tinha um homem de Deus com uma palavra que iria curar. Mas chegando em Israel, chegando lá, ele foi procurar o tal de Eliseu. Sabe o que aconteceu? Eliseu não quis o receber, mas Eliseu deu uma palavra para ele de longe: eu não vou até ele, mas se ele se banhar por 7 vezes no Rio Jordão, ele será curado. Aleluia. Quando Naamã recebeu essa palavra, que ele tinha que mergulhar por 7 vezes no Rio Jordão, e voltava por 7 vezes, ele começou a desanimar. Mas Deus também tem um propósito no desânimo, querido. Deus também tem um propósito na sua luta. Deixa eu te dizer algo: quando você está na peleja, quando você está doente, quando você está amargurado, a desistência pode até entrar no seu coração e você acha que Deus está em silêncio, não pode fazer nada por você. Deixa eu te dar uma palavra aqui essa noite. Quando você faz uma prova na escola, o professor fica calado, o professor fica quieto, porque ele está trabalhando em teu favor. Você faz a prova para ser aprovado por Deus. Foi isso que Deus fez na vida dele. Enfim, passou vários dias, ele concordou com a palavra do profeta, porque ele sabia que Eliseu era homem de Deus. Ele sabia. Ele mergulhou uma vez, não aconteceu nada. 2 vezes não aconteceu nada. 3, 4, 5, 6 vezes não aconteceu nada. A desistência já estava entrando no coração, mas faltava uma etapa. Faltava uma para concluir a cura. E ele mergulhou pela última vez no rio. E quando ele mergulhou no rio, já não havia nada no corpo dele. A lepra foi curada. Ei, a cura entrou no coração dele. A alma dele já não estava mais ferida. Ele conseguiu liberar perdão para aquelas pessoas. Ele conseguiu ir a partir daquele dia, quando ele recebeu a cura, ele disse o seguinte: a partir de hoje eu vou servir somente ao único Deus. O Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que me deu vida e vida com abundância. Aleluia. Ele recebeu a cura. Ele recebeu a cura. E ele começou a profetizar cura sobre a Síria, cura sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente, porque ele não estava mais satisfeito que Deus só curou ele. Não, ele queria curar mais. Mas ele, depois daquele dia, só conseguiu servir a um único Deus. E é esse único Deus que nós estamos falando aqui essa noite. Não há outro Deus, querido. Talvez você tenha visto falar de muitos deuses no plural, mas Deus não está no plural, Ele está no coletivo. Ele está no coletivo. Nosso Deus é coletivo. Ele quer abençoar não só a mim, mas Ele quer abençoar toda a cidade, quer abençoar esse bairro, quer transformar esse bairro de dentro para fora. Amém. Porque o nosso Deus é um Deus de família. Aleluia. Nós cremos nisso. Aí você fala, esses dois de novo estão falando de Jesus. É melhor a gente falar de Jesus do que falar dos vícios das drogas, para você enfiar nas drogas, para você enfiar na cachaça. É melhor a gente falar de Jesus que liberta, que transforma, do que uma coisa te levar para o cemitério e você ter uma morte precoce. Não é esse o nosso propósito. O propósito de Jesus é que você tenha Ele, tenha a vida e a vida com abundância. Que essa lepra saia do teu coração, água fresca. Que o Senhor traga arrependimento, que o Senhor traga a paz, que o Senhor traga descanso no teu coração, que a fama de Jesus chegue até você e o teu coração fica balançado por Ele, tremendo por Ele, por dentro e por fora. Mas que haja cura na tua casa, que haja cura na tua família, que haja cura, em nome de Jesus. Deus está querendo arrancar a lepra dessa sociedade corrupta e transformá-la numa sociedade do céu.